Deus e os clássicos realizados. Quem será salvo? Quem será salvo? É uma pergunta extremamente importante, como você pode imaginar. Luizinho, eu não sei por que, deixa me ver. Agora. E pergunta, quem será salvo? Mas é uma pergunta muito importante. Luizinho, você sabe identificar alguns alto-falantes? Esse negócio está falando comigo. É uma pergunta muito importante e temos que saber a resposta de Deus. Quem será salvo? Não é? Como nós começamos a última lição, vimos inicialmente que Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, fala sobre a maioria das pessoas vão seguir o caminho fácil. É fácil. Não tem que fazer muita coisa. Aliás, eu entendo, vê se não é o que você tem ouvido. Eu entendo, algumas pessoas dizem, basta aceitar Jesus. Basta, é o que eu tenho ouvido, não. Mas eu queria só apresentar as palavras de Jesus, que ele diz que o caminho fácil não é o caminho que leva à salvação. Entre pela porta estreita, larga é a porta espaçosa, o caminho que conduz para onde? Perdição. E são quantos? Muitos os que entram por ela, porque estreita é a palavra, estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos, escuta, que acertam com ela. Poucos que conseguem achar a entrada. E menos ainda que conseguem completar essa jornada. Nada fácil. Não é fácil. É o que Jesus nos diz. Ele continua nos versículos 15 a 20, mostrando o cuidado que os falsos pregadores parecem verdadeiros. Talvez parecem como um professor da Escola Bíblica Mundial, ou alguma coisa assim. Pode, né? Cuidado com os falsos profetas, Jesus diz. Eles se apresentam disfarçados como ovelhas, mas por dentro eles são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Será que colhem uvas de espinhos, pinheiros, ou figos de abrolhos? Assim, pois pelos seus frutos os conhecereis. Deixe-me voltar a um ponto aqui. Os falsos profetas são disfarçados em ovelhas. Eles parecem ovelhas. Não vai facilmente descobrir se são falsos ou verdadeiros. É necessário levantar o disfarce para ver a verdade, não é? Ver as suas ações. Chocante, versículo 21. Não é aquele que diz
coisas boas que será salvo. Somente aquele que obedece. É verdade isso? Jesus mesmo disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz. É fácil dizer, falar coisas. O que não é fácil é fazer, cumprir. E Jesus diz: quem faz a vontade de meu Pai, ele que será salvo. Ainda mais chocante, versículos 22 e 23. Novamente, refrisando o fato que Jesus está mostrando, o caminho que parece ser o caminho para a salvação, não é. O caminho que parece, a maioria estão indo, não conduz para a vida, conduz para a perdição. O caminho fácil não é o caminho que leva à vida eterna. O próprio Jesus disse assim: muitos naquele dia, certamente o dia do juízo, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, eles dizem, né? Falam palavras boas, bonitas. Estão esperando ir para o céu, sabiam que iam para o céu, seriam salvos, sabiam, nem dúvida tinham, pois era o pregador, os pregadores. Senhor, eu não profetizei, eu preguei em seu nome. Mas, Senhor, eu não expulsei demônios em seu nome. Mas, Senhor, eu não fiz grandes milagres em seu nome. Uau! Jesus vai responder. Claramente. Nunca vos conheci. Nunca tive um relacionamento com vocês. Pensa que são salvos? Sim, eu sei disso, mas não são. Por quê? Apartai-vos de mim, vocês que praticais a iniquidade, praticam o pecado. Na frente das pessoas estavam agindo muito bonito, muito bem, muito religioso. Senhor, Senhor, não é? Fazendo milagres, expulsando demônios. Mas não praticando. Não praticando. Se lembra o rico? Ele tinha certeza que tinha salvação, mas não tinha. Versículos 24 a 27, Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as praticam, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí a chuva veio, os ventos vieram, sopraram contra aquela casa, mas aquela casa não caiu, porque foi fundado na rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e talvez falam Senhor, Senhor, e pregam, profetizam em nome de Jesus, expulsam demônios em nome de Jesus e fazem grandes milagres em nome de Jesus, talvez não tenha salvação. Jesus diz: o homem insensato, ele edificou a sua casa sobre a areia. Vieram as chuvas, vieram os rios, vieram os ventos e sopraram contra aquela casa aí. Aquela casa aí caiu, desabou, e grande era a sua ruína. Eu não quero que você pense que eu sou um falso profeta, eu espero que não, mas
Eu quero alertar que pode ser, eu posso ser um falso profeta. Por isso, eu imploro que você verifica tudo que falo para ter absoluta certeza que não é a palavra de Timóteo e sim de Deus. Por favor, não escuta a mim, mas se Deus fala, por favor, escute bem, não somente com sua orelha, que não escuta nada, não somente com seu ouvido, não somente com a sua mente, mas com a sua mente e seu coração e a sua vida inteira. Escute a Deus, não é? Pois Paulo estava viajando nas suas viagens missionárias, ele ia de Tessalônica para Bereia. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se o pregador estava falando a verdade ou não. Isso era a nobreza dos bereanos. Não que eles não aceitaram o pregador, mas que eles somente aceitaram estudando todos os dias para ver se aquele pregador estava realmente falando as palavras de Deus e não enganando, não é? Por isso eu imploro, escuta a Deus, deixe a Bíblia falar. Eu não sei como parece Satanás. É possível, né? Talvez ele pareça como um grande dragão, respirando fogo, com um tridente, né? Pode ser, né? Ele pode aparecer como um grande dragão em Apocalipse 12, ele fala, né? Mas ele não vai ao mundo como um grande dragão vermelho, dizendo, siga-me, nós todos vamos para o inferno, para sempre. Quem vai falar, vai seguir? Ninguém, nenhuma pessoa. Então, como é que ele consegue enganar pessoas? Qual é a sua maneira? Se você fosse no lugar de Satanás e você tinha o alvo de, né, recrutar todos faria o quê? Como você vai se apresentar? Se não for um grande dragão, será que talvez seria um professor da Escola Bíblica Mundial ou, né, um evangelista, pregador, um pastor, um padre, um reverendo, não é? Alguma coisa. Como é que Satanás realmente se apresenta? Eu estava em 1º, 2º Coríntios falando sobre isso, pois tinha alguns falsos apóstolos escrevendo cartas para os coríntios e Paulo então falou em 2 Coríntios 11, 13 a 15, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se, disfarçados, né? Transformando-se em apóstolos de Cristo, dizendo que eram apóstolos de Cristo. Não eram, estavam mentindo. Escuta, eles estavam mentindo. Transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. É o que a minha Bíblia diz, a sua Bíblia concorda? E também nem isso é muito, porque
os próprios ministros, os demônios de Satanás, se transformam em ministros da justiça. Quem são os? Como é que Satanás e seus demônios se apresentam? Como um pregador? Como um pastor? Como é que as pessoas vão acreditar? Só vão acreditar se ele se apresenta daquela maneira. Qual é o mandamento mais importante? Você já sabe? Jesus mesmo estava dizendo em Mateus capítulo 22, 36 a 40, estes mestres da lei disseram a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? O grande. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. Por favor, não fica trocando. Esse é o primeiro. Não coloca nenhum outro acima desse. Jesus está nos dizendo. Eu vim dizer: quem será salvo? Estamos começando a ver o que Deus diz, não é? Quem será salvo? Primeiro, nós vamos ver muitos destes ao correr desse curso. Coisas que Deus diz que são essenciais para ser salvo, não é? Amar a Deus com tudo que você é, com tudo que você tem. Acima de tudo, acima de todos, amar Jesus, amar Deus, amar o Espírito, acima de tudo e todos. Isso é necessário? Veremos ainda. Mas, primeiro, nós vemos o próprio Jesus disse: esse é o primeiro. Ele mesmo disse: este é o grande primeiro mandamento. Amar Deus, acima de tudo e todos. O próprio Jesus disse a mesma coisa sobre ele: se não me amar acima de tudo, todos, não pode ser meu discípulo. Não pode. Pensa que pode? Não pode. Não pode. Isso é em Lucas capítulo 13 ou 14. Me perdoe, eu esqueci qual. 14, eu acho. 14. E Dalício é meu professor. Então, o segundo, não o primeiro. Não confunde, nunca permita que alguém confunde o primeiro e o segundo. Jesus deixou bem claro. Mas o segundo é bem importante, bem interessante. Ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que foi mesmo o pecado do rico? Só amava a si mesmo. Egoísmo. Só pensava em si. Você conhece pessoas assim? Talvez o pecado mais comum da planeta Terra. Egoísmo. Orgulho, não é? Quer tudo para si. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas, ou seja, toda a Bíblia. Naquele tempo não tinha Novo Testamento ainda. Nós vemos que isso era verdade no Velho Testamento e nós também claramente vemos que é a mesma coisa no Novo Testamento. É eterno. Deus ama Deus acima de tudo e todos. Ama seu próximo como a ti mesmo. Sempre foi e sempre será
os primeiros 2 mandamentos nunca mudou. Jesus mesmo garantiu. Eu estou aqui para implorar certas coisas, principalmente não escuta a homens, não escuta a mim, não escuta a homem nenhum, sem verificar se é realmente a palavra de Deus que está sendo ensinado. Deixe a Bíblia falar, não deixe os homens falarem. Quem será salvo? O que Deus diz, não é? Nós temos uma história muito importante. Nós vamos correr com essa história, mas é muito importante. Não queria correr muito, mas vamos correr. Quando vier o Filho do Homem, quando vier Jesus, na sua majestade. Queria pregar um sermão somente ele vindo na sua majestade e com todos os anjos e a majestade deles, a glória deles, né? Com ele, então, assentará no seu trono de glória e todos serão reunidos na sua presença. Na minha opinião, as palavras mais tristes na Bíblia são as seguintes: e ele separará uns dos outros. Minha mãe faleceu em 1996. Nós, 9 filhos, lutamos, choramos por muito tempo. Até agora, né? 27 anos depois, ainda choramos. Pois ser separado dói muito, não é mesmo? Quando eu fui embora de casa a primeira vez, eu estava despedindo da família. Eu creio que eu não tinha visto meu pai chorar antes disso, mas ele chorou tanto, não é? Chorou muito. Pois ser separado dói. Eu nem consigo imaginar me despedir de meu irmão Idalício, e Luizinho, e Antônio, e Salatiel, e Daniel, e meus amados. Eu não consigo nem pensar direito em me despedir a Deus para sempre, para minha esposa, nosso filho, nossa filha, nossos amados netos. Eu não consigo nem imaginar a Deus para sempre. Eles separaram uns dos outros e, como um pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à esquerda: vinde, benditos de meu Pai, entra no reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque, escuta o porquê. Porque eu tive fome e vocês deram de comer, eu tive sede e vocês deram para beber, era estrangeiro e vocês me hospedaram, estava nu e vocês me vestiram, enfermo e vocês cuidaram de mim, presos e vocês vieram me visitar. Então,
perguntaram ao justo Senhor, quando foi que nós tivemos com fome? E damos de comer? Quando é que nós tivemos com sede e damos para beber? E quando é que nós tivemos estrangeiro e nós hospedamos ao Senhor? Quando é que nós tivemos nu e vestimos e enfermo e cuidamos de ti? O rei vai responder, escuta bem. Em verdade, vos afirmo que sempre que fiz um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. A mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para os diabos, os demônios e os seus anjos. Porque eu tive fome e não me deu para comer. Eu tive sede e você não me deu para beber. Eu era estrangeiro e você não me hospedou. Eu era nu e você não me vestiu. Achando-me enfermo e preso, e vocês não vieram me visitar. Eles perguntarão, mas Senhor, quando é que nós te vimos com fome e com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então, ele vai deixar bem claro, em verdade, eu vos digo que sempre que eu deixastes de fazer destes mais pequeninos a mim, ou deixastes de fazer. Irão estes para o castigo para sempre. Mas os justos para a vida eterna. Escuta, isso não é uma simples história. Isso é verdade. É verdade. Essa noite você vai para casa deitar a sua cabeça no travesseiro. Essas histórias vão voltar para a sua mente. Eu não quero ser mal, mas eu espero que você não dorme. Deixando passar novamente a história de o rico e Lázaro e a história do grande julgamento. Provando quem não ama não irá para o céu. Ponto final. Obrigado.